Muito boa noite, companheiros e amigos da nossa querida doutrina espírita. Paz e saúde é o que nós mais desejamos a todos. Uma alegria sempre renovada em retornar para este espaço de estudos, depois do convite feito, formulado pela nossa diretoria. É sempre agradável estar em uma casa onde se estuda a doutrina dos Espíritos. Nós escolhemos este tema porque dará a chance de nós examinarmos alguns assuntos que já tivemos a oportunidade de estudar, mas agora podemos reciclar um pouco mais o aprofundamento de algumas assertivas que a doutrina espírita apresenta. Por curiosidade, o tema está na razão direta do que vem acontecendo em nosso planeta, na medida em que o homem procura aprimorar a qualidade de vida e de trabalho. Esse tema, qualidade total, ele invadiu o mundo através de tudo quanto possamos imaginar de normatizações nacionais e internacionais para permitir que o homem compreenda o que ele faz e quanto ele pode melhorar aquilo que ele realiza em seu trabalho profissional e no seu trabalho social. Então, ele não é um tema desconhecido das pessoas, porque os funcionários das empresas participam muito de trabalhos em forma de cursos, de reciclagens, de discussões, de reflexões de como se pode alcançar uma qualidade melhor da vida. Tudo que nós compramos no mercado de consumo passa por esse exame da qualidade total. Em qualquer lugar, nós vamos ouvir esse conceito de que é necessário melhorar, aprimorar e aperfeiçoar a qualidade do que nós produzimos. É um símbolo que é conhecido pelas grandes empresas, principalmente. E o que as grandes empresas procuram, com certeza, dentro das suas cogitações, é melhorar a produtividade e melhorar a qualidade do seu produto, dos seus serviços e das ideias que oferece para os consumidores. Mas o que é que isso tem a ver com o Espiritismo? É uma boa pergunta, não é? O que é que isso tem a ver com o Espiritismo? Melhor ainda se nós fizermos essa pergunta: o que é que eu tenho que ver com esse assunto do aprimoramento da produtividade e o aprimoramento da qualidade dos produtos, das ideias e dos serviços que são oferecidos para o público? Temos que fazer essa pergunta. É importante não descuidarmos disso. Para isso, as empresas, o mundo, melhorou, modificou, transformou a ideia do que é gestão de qualidade total. Tudo que nós compramos passa por isso, eu falei. Tudo que nós adquirimos está na razão direta desse corredor de entendimento. As pessoas procuram primeiro melhorar a qualidade do que fazem para depois oferecê-lo para o público consumidor. Então hoje o mundo vive
em função desse assunto ligado com a qualidade total. As normas internacionais procuram estabelecer padrões de eficiência, padrões no campo da produção e também no campo do enriquecimento do comportamento das pessoas. Tanto que o mercado hoje é exigente. Se a pessoa não preencher os padrões de eficiência exigidos dentro daquele trabalho que ela executa, ela é rejeitada por esse mercado. Muitas discussões, reflexões, muitos trabalhos produzidos no campo da orientação, da qualificação. Tudo isso nós já vemos que é uma proposta nova, que vem desde 20 anos para cá, se aprimorando e para entrar em um ciclo novo da nossa humanidade. Humanidade que reclama realmente o estabelecimento de algumas ideias reflexivas para que o homem comece a pensar em si, no que faz, no que produz, no como vive, até mesmo na vida social. Para as empresas, o desafio é este: combinar esses dois elementos da produtividade e da qualidade como se estivesse em uma balança e deixar sob um equilíbrio. É isso que as empresas desejam. No fundo, elas querem diminuir custos, aumentar produtividade e melhorar a sua performance dentro do mercado. Quando nós pensamos em qualidade total, podemos fazer uma reflexão sobre o Criador, que os homens chamam de Deus. É um nome, já falamos aqui, que os homens ofereceram para o Criador. Há quem diga Criador de todas as coisas. Vocês viram agora mesmo, acompanhamos aqui a dupla de cantores cantando Ouço Deus, não é isto? Ouço Deus. A composição fala de que eu ouço Deus em todas as coisas, em tudo que existe. Então, o Criador das coisas. Nós podemos dizer o Criador indireto das coisas, porque o Espiritismo aproveita da oportunidade filosófica para trazer uma informação nova para a nossa humanidade. Essa informação nasce com a edição do Livro dos Espíritos em 1857, edição esta promovida por Allan Kardec, o codificador. Tudo o que Deus produz tem a ver com qualidade total. Tudo o que Deus produz tem a ver com qualidade. E os homens, pensando no Criador, procuraram aproximar uma realidade desse assunto da qualidade referente aos atributos do Criador. Quais seriam as qualidades totais, máximas, que o homem poderia imaginar que o Criador tivesse? Porque para fazer um universo grandioso, que é esse que nós temos agora, em termos de informação mais preciso, seria necessário possuir uma qualidade total. Então, o que imaginaram os homens? Deus com a qualidade da suprema inteligência, soberana inteligência do universo. É assim que os espíritos oferecem a informação
através de meninas que foram psicógrafas lá em Paris e ofereceram a Allan Kardec. Suprema inteligência, máxima, não existe, segundo esta concepção, inteligência maior. De que a outra qualidade total de Deus é a eternidade. Não foi criado, não existiu antes dele nenhum outro Deus. Portanto, por último, eu vou depois dizer, único, que é a imutabilidade, qualidade total de Deus, não modifica, não se altera, mantém inalterável tudo o que fez e tudo o que faz. É assim que os espíritos superiores passaram as informações para os médiuns que as escreveram. E que ele não é matéria, é imaterial. Não há como supor, aproximar essa ideia de materialidade de Deus, o Criador. Outra qualidade da sua onipotência, poder soberano, que é justo e bom, justiça e bondade. Vou repetir porque parece que essa qualidade é a que mais podemos observar nas coisas que acontecem, por exemplo, num planeta de provas e de expiações como o que nós vivemos. Justiça e bondade. Mas como observar justiça e bondade em um planeta de tantas desigualdades, de tantas injustiças e de tanto mal que é feito? Outra qualidade total é a perfeição. Tudo o que Deus faz ou fez é perfeito. As pessoas questionam a validade dessa qualidade total do Criador, porque notam que as suas criaturas não são perfeitas. No título da palestra, quase que eu apresento um subtítulo, A Caminho da Perfeição, mas depois achei melhor deixar o título bem desvestido, só com a palavra qualidade total, para nós fazermos esta reflexão posteriormente. A caminho da perfeição. E esse dado, conforme eu disse no início, ele é novo para a filosofia, para as cogitações filosóficas. É novo até mesmo para as cogitações da ciência, ou das ciências, ou dos ramos da ciência. E a última qualidade atribuída ao Criador é de ser único. Não existiu antes nenhum e não haverá outro depois. Então, qualidade total do Criador. Se nós pensarmos em Criador, eu tenho que pensar na criação. O que é que esse ser, eu não posso usar essa expressão do ponto de vista da ciência, mas aqui, fazendo as nossas cogitações de estudos, eu trabalho com este pensamento. O Criador criou o quê? Pela música, tudo que nós ouvimos. Mas é interessante o estudo que o Espiritismo faz nos capítulos 1º, 2º e 3º do Livro dos Espíritos. É um livro singular, único, no que respeita às perguntas, às cogitações que o homem faz desde há muito tempo e que Allan Kardec aproveitou
para alinhá-las, essas perguntas, e oferecê-las como início de um novo trabalho para os espíritos que o estavam secundando nesse trabalho novo que viria a ser aberto para a nossa humanidade. E as respostas estavam e foram na medida dessas questões. O interessante notar, para aqueles que gostam do estudo espírita, é que a pergunta, por vezes, é tão simples, singela e muito direta, mas os espíritos aproveitam para dar um acrescentamento de informações a fim de que não passe despercebido nenhum item dentro dessa singularidade de questionamento filosófico. Esse assunto mesmo de Deus é um dos temas preferidos pelos espíritos, porque eles tiveram a oportunidade de alinhar considerações que não estão dentro dos padrões filosóficos apresentados por nenhuma outra doutrina que fala a respeito de Deus. Esse assunto da criação, ele é interessante e eu vou pedir que prestem bastante atenção. Dizem os espíritos Allan Kardec, nos capítulos 1, 2 e 3 do Livro dos Espíritos. Deus criou o espírito, só que eles não falam o espírito desta forma, no singular, como nós estamos falando, porque eles vão apresentar uma teoria nova sobre o elemento espiritual. Deus criou o elemento espiritual. Desse elemento espiritual, com esse elemento ocorre um fenômeno chamado individualização. Individualização do elemento espiritual. E dessa individualização se originam todos os espíritos que residem, que habitam o universo. Nós estamos vendo agora, por todas as informações da ciência, ligados com a vida fora da matéria, a vida fora da Terra, quantos planetas existem. Só vou citar isto para nós termos uma ideia de volume. Bilhões. Pois acreditem, os espíritos tiveram a coragem de dizer em 1857 que todos os planetas são habitados. Que em todos existe a vida de uma forma ou de outra forma. Dentro dessa ideia da criação do elemento espiritual, eles apresentam uma outra teoria, que Deus criou também a matéria. E criou a matéria para que o espírito ou os espíritos realizem experiências com a matéria e dessas experiências extraiam cada vez mais conhecimentos que são acrescentados ao volume anteriormente adquirido. O que nós sabemos agora, até esta hora deste dia, até este momento, é muito maior do que sabíamos da parte da manhã até esta parte. Isso é possível mensurar. E a notícia nova, mas tão antiga, é de que o Criador também criou as chamadas leis naturais. Lei, se a gente perguntar a qualquer pessoa ligada ao direito, ela vai responder que lei é um decreto de uma autoridade para permitir, facilitar o procedimento, a relação dos homens dentro de alguns valores.
Por exemplo, a lei do trânsito. É decretado que será obedecida dentro de várias regras que foram estudadas e foram eleitas como as melhores para que se possa conviver nesse regime social que nós vivemos. Mas existem outras leis naturais. Isso aí é a lei que os homens escrevem, porque as leis naturais, segundo o Espiritismo, são leis divinas, leis do Criador, portanto, leis de Deus. As leis dos homens, como esta que eu citei, podem ser modificadas de acordo com as necessidades e circunstâncias. Mas as leis divinas não se alteram, e é por isso que nós falamos anteriormente da inalterabilidade total do Criador. Não há como modificá-las. Ninguém consegue alterar as leis divinas. Então, do ponto de vista conceitual, nós chegamos à conclusão de que as leis naturais ou as leis divinas é um conjunto de providências emanadas do Criador para fazer funcionar o grande evento que é a vida. É um conjunto de providências. Já está tudo providenciado. Só que nós não percebemos assim, não imaginamos assim. Não entendemos dessa maneira, porque nos faltam ainda entendimentos maiores de todo esse concerto universal quando nós observamos o universo todo. Para facilitar o entendimento e o estudo nesta noite, aqui em nossa fraternidade, nós fizemos um pequeno esquema para ajudar-nos nos assuntos ligados com as leis naturais, que tem a ver com a ação do Espírito sobre a matéria. A lei de imortalidade, lei natural, lei divina, lei do Criador. A lei de evolução, ou progressão dos espíritos, como Allan Kardec gostava de chamar. A lei de reencarnação, vamos citar só 5 prioritárias. Lei de reencarnação, permitindo aos espíritos fazerem experiências com a matéria em 2 situações, em 2 estados. O estado de erraticidade, quando estão fora do corpo, ou o estado de encarnado, quando ocupam um determinado corpo. Então, a pergunta, só para suscitar um pouco de ideias reflexivas depois da palestra. Quantos corpos em tantas encarnações nós já tivemos? Para chegar até esse estágio de progresso espiritual. A lei natural de liberdade, livre-arbítrio do espírito. E a lei que nós consideramos máxima, porque abarca todas as outras leis, que é a lei de causa e efeito, ou lei de causalidade. Quando nós estudamos o Espiritismo, com seriedade, a gente chega à conclusão de que Deus é criador, sendo criador, Ele é causador. E é. Qual foi a primeira causa do causador maior? Foi exatamente a criação. Pensando, falando e agindo, nós causamos. Criamos. Olha, então também somos criadores. Também somos criadores. Pensando, falando e agindo, nós criamos causas. Que dentro da observação da ciência, possuem os seus
efeitos. Uma causa pode ter vários efeitos, e cada um dos efeitos consequentes de uma causa podem servir como causa de outros efeitos. Imortalidade, evolução, reencarnação, livre-arbítrio e causa e efeito. Uma notícia para os companheiros que estão estudando conosco esta matéria, da qualidade total. Se nós examinarmos, estudarmos de maneira aplicada, consciente, com vontade de aprender e chegarmos a um volume tal de conhecimento que nós podemos entender este conjunto e começarmos a ensaiar um pouco da prática que o Espiritismo oferece no exercitamento, nós melhoramos a qualidade total da nossa vida. Nós começamos a pensar de maneira diferente sobre o Criador, sobre a sua criação e sobre as leis que são naturais, prioritárias, como essas 5, por exemplo. Claro que tem outras leis naturais, até nós chegarmos a essa lei que permite tocarmos num botão e acender uma luz para iluminar um ambiente, por exemplo. Mas nós precisamos refletir sobre isso. E por falar nisso, eu me lembro que neste estudo que a nossa casa faz às sextas-feiras, aqui em seu salão, permite logo ou depois que cada um receba, por um trabalho programado em conjunto com os espíritos, um atendimento que nós, os espíritas, chamamos de assistência através do passe. O passe é a transmissão ou transferência de fluidos benfazejos, salutares, reconfortadores, reconfortantes e também curadores. A pessoa que entra na sala para receber o passe, entra por um motivo muito específico, que somente ela é capaz de dizer. Quando ela sai da sala de passes, onde o médium oferece o seu concurso e os espíritos fazem o seu trabalho de aproveitamento da quantidade de fluidos oferecido pelo médium e transferem a quantidade de fluidos necessário para a pessoa que está ali solicitante, a pessoa sai com um acrescentamento da sua atmosfera fluídica, que vai chegar, ato contínuo, até o seu corpo físico, se for um caso de um tipo de enfermidade. Por que eu estou dizendo isto? Porque essa é uma proposta de auxílio coadjuvante a todo o tratamento que nós façamos para melhorar a qualidade da nossa saúde, que tem a ver com a qualidade total da nossa vida. Como é que nós estamos? Estamos vivendo na plenitude total daquilo que nós poderíamos viver de saúde física e espiritual, ou está faltando alguma coisa para nós? No livro dos Espíritos, que eu já citei 3 vezes nesta palestra, que é um livro que nós deveríamos ler com mais cuidado, com o sentido de aprender, porque as informações são para transmitir novos conhecimentos. No livro dos Espíritos, nós podemos observar esse assunto ligado com a qualidade da nossa vida. Com a qualidade da nossa vida. Tem 2 momentos. O momento em que nós precisamos das informações e da ajuda, e o momento que nós recebemos essas informações
e essa ajuda. O que é que nós estamos fazendo com as informações que os espíritos estão trazendo para nos ajudar? Como é que nós estamos observando essa passagem do conhecimento teórico para a prática da nossa vida? Tudo continua como estava antes ou alguma coisa se pode observar para melhor depois que nós detemos essas informações preciosas? Porque no Espiritismo, diferentemente de outras correntes filosóficas e de tratamento, não existe a mágica, a mudança repentina, a transformação acidental, porque tudo na doutrina espírita é intencional, dependendo de como a pessoa procura ajudar-se. Parece que existe uma frase no Novo Testamento que é a seguinte: ajuda-te que o... Me ajudem, por favor. Que o céu te ajudará. Ajuda-te. Se nós não formos em direção à qualidade total do que é oferecido para nós nos ajudarmos, com certeza nós dificultaremos ainda mais no tempo qualquer mudança para melhor em nossa vida. Nós podemos fazer muito e devemos fazer muito. O conhecimento adquirido na prática melhora muito e substancialmente aquilo que nós pretendemos fazer. Aristóteles, filósofo, Sócrates, Platão, Aristóteles. É o terceiro. Foi discípulo do Platão, que foi discípulo de Sócrates. Aristóteles tem uma frase que é muito interessante. Ele diz assim: a experiência repetida leva à transformação quase que para a perfeição. Vocês se lembram de quando nós montamos uma bicicleta pela primeira vez? Estão lembrados? Não é preciso muito esforço de memória, de lembrança para nos lembrarmos. Pois bem, quanto tempo demorou para nós dominarmos e domarmos esse equipamento usando força, equilíbrio, velocidade, porque é preciso aprender, mas a experiência repetida chega a um ponto de fazer com que a gente domine o equipamento, não é verdade? Tudo passa por essa fase de mudança para melhor. Pensando em Aristóteles, nós podemos também dizer o seguinte, queridos irmãos: nós precisamos exercitar 3 ferramentas de trabalho que foram oferecidas pelo Criador para que nós pudéssemos promover a nossa evolução: a inteligência, a vontade e o pensamento. Não há como dizer qual delas é a mais importante, não há como, porque é um conjunto: inteligência, vontade e pensamento. Inteligência para aprender, vontade para determinar as ações e o pensamento para encaminhar soluções. Entretanto, nos 5 livros de Allan Kardec, quando nós lemos esse assunto, eles estão espacejados ali dentro de reflexões filosóficas que foram feitas pelos espíritos, ora, ou por Allan Kardec, alinhando e fechando certas questões necessárias. Nesses momentos, parece que há um destaque preferencial para a maneira como nós pensamos. Como nós pensamos. De que maneira nós pensamos sobre a nossa vida. Lembro-me muito bem de uma mensagem dessas que hoje existe modernamente na internet, de um excelente locutor narrando cenas e começando fazendo esta pergunta:
Quem é você? Se fizerem esta pergunta hoje para nós, no silêncio de uma conversa amigável, o que é que nós respondemos? Somos capazes de responder alguma coisa? Porque a primeira coisa que vem à cabeça, à lembrança, é dizer o nosso nome. Mas será isso que está sendo perguntado? Quem é você? Quem é você? Pensem nisto. Quem eu sou? De onde eu vim? E para onde eu irei? Esta é uma gravura muito antiga. E ela está sugerindo aqui o recebimento das chamadas tábuas da lei. Ela sugere Moisés recebendo os 10 mandamentos. Sabem, quando nós examinamos esse assunto, porque nós já sabemos que Moisés era médium, nós, os espíritas, sabemos que Moisés era médium e sensitivo. E ele, nesse momento, está servindo de uma certa quantidade de fluidos que são aproveitados por espíritos. E os espíritos, então, desenvolveram, nesse momento, um fenômeno que foi classificado pelo espiritismo de pneumatografia, ou escrita direta. Os 10 mandamentos foram escritos por espíritos através desse sistema. Não é assim que a religião oficial oferece como informação. Mas, seja como for, o esforço aqui é para lembrar da qualidade total. Seria nesse decálogo a indicação ou indicativo de como o homem poderia errar menos, alcançando uma qualidade total na forma como ele poderia conviver com seus semelhantes. Deixemos Moisés e suas tábuas. As meninas que ajudaram Allan Kardec em 1857, Júlia, Carolina, Hermance, Celine, todas elas médiums, bem jovens, muito jovens, ofereceram oportunidade da edição desse livro. Agora aqui eu mostro um rosto muito antigo, envelhecido, já gasto pelo tempo, porque esta é a edição de 1857. Dentro desse livro também existem as indicações, da mesma forma como Moisés recebeu o decálogo. Aqui dentro nós temos o código de ética, são os princípios, e o código moral, que são as regras de relacionamento entre as criaturas. Nessa terceira parte dessa obra, e eu vou fazer um convite a todos os irmãos queridos que me ouvem, que leiam ao chegar em casa, ou comecem a ler a partir de amanhã, com interesse muito grande desse aprendizado sobre a qualidade total para a nossa vida. Reportando das leis morais. Eu vou mostrar uma por uma aqui, na expectativa de que vocês leiam com mais tranquilidade e calma em casa, fazendo a devida reflexão. Eu preciso melhorar, eu quero melhorar, eu desejo alcançar a qualidade total da minha existência e preciso aprender a me relacionar cada vez mais e melhor com os meus irmãos de humanidade. Então, eles oferecem, claro que aqui
são espíritos das 3 categorias, cientistas, filósofos e religiosos, que ofertaram as suas ideias reflexivas para o trabalho portentoso de Allan Kardec. A lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição, a lei de sociedade, a lei do progresso, a lei de igualdade, a lei de liberdade e a lei de justiça, amor e caridade. Às vezes a gente se pergunta, por que a minha vida não está indo muito bem? A minha vida poderá não estar indo muito bem porque alguma coisa eu estou procedendo a não estar de acordo com as leis naturais. Algo está faltando e é preciso fazer reflexões para a gente alcançar a qualidade melhor, suprema que nós desejamos. Prometem fazer a leitura em casa com calma? 2 pessoas disseram sim. 2 pessoas. Já está bem. Já está muito bem. Aqueles que puderem, façam isto, porque esse esforço será compensador. Compensador. Eu preciso responder a esta pergunta. Como diria aquele ator, personagem, em um programa de televisão. Eu tenho que saber onde eu errei. Para encerrar essas reflexões do estudo desta noite, como eu mencionei Sócrates, vou terminar lembrando esse grande filósofo, Sócrates. Estou falando de qualidade máxima. Qualidade máxima. Se eu quiser acertar sempre, e por esse fato não errar nunca, terei que ter um procedimento e uma postura voltada para a minha relação entre os meus pares de humanidade. Por ora, a observação sumária demonstra que as pessoas não sabem ouvir corretamente, não sabem falar corretamente, se expressar corretamente. Então, como ele foi instado, através de uma quase que notícia que alguém gostaria de passar para este filósofo, cuja postura é a que nós iremos mostrar agora, seria interessante retirar de Sócrates essa ideia filosófica de somente aceitar as coisas se fossem verdadeiras, se fossem boas e se tivessem utilidade. Por quê? Vocês já notaram os comentários que nós fazemos depois de ouvir notícias que são transmitidas? Qual é a nossa postura? É de meditação? É de tranquilidade? É de investigação? Ou nós ainda nos precipitamos em passar as notícias que são transmitidas como notícias? E por vezes não são notícias, são boatos. Como é a nossa postura verdadeira? Hoje não é possível tratar aqui de um outro assunto que no futuro seria interessante nós nos reunirmos para examinarmos,
que é o que acontece depois que nós aceitamos no pensamento ideias falsas e as retransmitimos para os outros. O que acontece conosco interiormente e onde nós cingirmos do ponto de vista da nossa vida até alcançar o nosso corpo físico, criando enfermidades. Verdade, bondade e utilidade. Porque o jovem chegou para Sócrates e disse: mestre, eu tenho uma grande novidade para passar para você. E ele já ia abrindo a boca para contá-la. E Sócrates disse: espera um pouquinho, vamos com calma. Você, por acaso, já passou essa sua grande novidade por 3 crivos que você deverá passar? Por crivos? Que crivos são esses, meu bom mestre? Ele falou da verdade, da bondade e da utilidade. O que você vai dizer para mim é verdadeiro? Você tem a certeza absoluta que é verdade? Eu falei: não, isso não tenho, mas me contaram. Eu falei: então eu não vou ouvir. Mas você também, por acaso, percebe alguma bondade nessa grande novidade? Eu falei: não, para dizer a verdade, não tem bondade nenhuma, é até uma coisa muito ruim. Eu falo: então não me diga. E que utilidade terá essa grande novidade que você quer me passar? Falei: não, utilidade não tem nenhuma, mestre. Falei: então, por favor, eu não a ouvirei. Agora a pergunta que eu faço para os nossos irmãos queridos que me ouvem: nós agimos assim? É esse o nosso comportamento filosófico diante da vida? Porque nós não percebemos, nós espancamos o nosso corpo físico por ondas eletromagnéticas que são emitidas durante toda a trajetória dos nossos pensamentos. O pensamento é emissor de ondas eletromagnéticas. Doenças nascem disto. E não seria bom, saudável, até para diminuir a nossa conta na farmácia, se nós aprendêssemos realmente a viver em paz e com serenidade para não criarmos enfermidades para nós? Qualidade total é isto. E por tudo quanto da boa atenção e generosa paciência, muito obrigado.